Aleluia. Amém? Estamos de volta. Infelizmente não deu para finalizar no vídeo anterior. Eu vou dar continuidade do vídeo, amém? Eu parei no 8º tópico, né? Já estou no finzinho já da carta de Éfeso, né? Vou falar sobre os conselhos que Deus deu através da vida do apóstolo João para dizer à igreja de Éfeso, né? Os conselhos que o apóstolo João deu à igreja de Éfeso. Vamos lá. O 8º tópico, os conselhos. Vamos lá. Primeiro, lembra-te de onde caístes. Esta era a igreja dos apóstolos que começou no dia de Pentecostes. Lembra lá? Atos 2. Lembra lá? Quando a Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar, né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo desce como fogo, desce, e ali todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, né? Que a língua foram repartidas como de fogo, e você vê que veio várias nações de vários lugares, né? Medos, persas, árabes, capadócios, gregos, cretenses e entre outros. Alguns maravilhavam, outros achavam loucura. Por quê? Porque muitos não entendem as coisas do Espírito. Porque a Bíblia fala que as coisas do Espírito é loucura para o mundo, né? Por quê? Porque muitos não entendem as coisas espiritual. Por quê? Cegueira espiritual, né? E isso foi um alerta, né? Que ali os apóstolos foram chamados o quê? Para fazer a obra. Foram vasos escolhidos para ser diferença na terra, para pregar a palavra nos 4 cantos no mundo. E falar que Jesus cura, liberta, transforma, restaura, convence do pecado e do juízo, né? Aleluia. Então tudo isso começou no Pentecostes, quando eles começaram a ser usados, né? E também martírios, que cada um teve o seu testemunho, o seu destino, né? Aleluia. Mas vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Uma igreja que nasceu com milagres e avivamento. O que é isso, avivamento? Arrependimento, mudança, né? Mas com o passar do tempo, foi perdendo seu poder e se tornou uma igreja ortodoxa. Olha, uma igreja corrompida. Uma igreja que perdeu a essência, que deixou o amor, né? E aqui foi um conselho para o povo se arrepender, para as pessoas deixar seu mau caminho e reconhecer o Deus de Israel. Isso lembra Ciro. Lembra quando Deus usava de Ciro para falar com o povo de Israel, a qual o povo estava exilado 70 anos cativo na Babilônia por causa da idolatria? E ali Deus usa a vida do rei da Pérsia para falar com Israel, lá no capítulo 45, 22 de Isaías. Ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós os tempos da terra, porque há um Deus e não há outro. Porque não há outro a não ser Ele. E sei que Ele é digno de toda adoração, toda honra e toda a glória. E é Ele que opera os milagres. Mas muitos não entendiam porque muitos hoje acreditam em A, em B e em C. E sabemos que só o Senhor opera milagres, opera maravilhas. Mas para isso é necessário que a mudança para Deus fazer o milagre. É necessária a mudança para viver o sobrenatural. É necessária a mudança para ver planos. É necessária a mudança para ver o novo. Porque a Bíblia vai dizer no livro de 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vê que no final ele vai falar: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele primeiro perdoa e depois sara. Por quê? Ele nunca vai falar para você: eu vou sarar e depois eu perdoar. Eu vou perdoar e depois sarar. Porque quando você busca o perdão, Deus faz o quê? Ele purifica. Porque a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, João vai falar assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Perdão, gente. E nos purificar de toda a injustiça. Viu? Então, quando você busca o perdão, Deus te purifica. E quando você é purificado, você começa a ver as maravilhas de Deus operando na sua vida. Mas para que as maravilhas de Deus
vem acontecer na sua vida, é necessário mudança, é necessário um conserto, é necessário fazer reparações. Lembra o que Josué fala ao povo de Israel antes de atravessar o Jordão? Ele diz lá no capítulo 3, verso 5, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Então é necessário a gente estar santo para viver promessa. É necessário a gente ter santo para viver cura. É necessário a gente estar santo para ver o sobrenatural. É necessário a gente estar santo para ver projeto. É necessário a gente estar santo para receber promessa de salvação. Porque como eu falei no vídeo anterior, sem a santidade ninguém verá ao Senhor. E é necessário, aleluia, glória a Deus, é necessário, porque sem santidade ninguém verá as maravilhas de Deus operando. Tem que haver mudança. Se não houver mudança, esquece. Nada acontece, nada muda se não houver uma mudança, se não houver um avivamento. Aleluia. Aí você vê aqui, ó, uma igreja ortodoxa e sem amor. Ou seja, a igreja de Éfeso deixou o quê? O amor. Se esfriou. E muitos ter deixado o quê? O seu primeiro amor. Por isso Jesus vai dizer lá em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E muitos que estavam dentro da igreja, infelizmente, deixaram o seu primeiro amor. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Lembra lá, capítulo 8, verso 35? O que Paulo diz: o que nos separa do amor de Cristo é a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo ou é a espada? O que está nos impedindo de buscar a presença? O que está nos separando do amor do Senhor? Será que as lutas, é os levantes, é as afrontas, é a situação? O que está te impedindo de você buscar a presença? O que está te impedindo de você voltar para o primeiro amor? É isso que Deus está falando para nós. O que está te impedindo de você buscar uma essência? O que está te impedindo de você se arrepender? O que está te impedindo de você buscar uma mudança, um conserto para a tua vida? Deus está falando. O que está te impedindo de você se humilhar? O que está te impedindo de você se arrepender e viver um novo de Deus? Aleluia. Aqui, ó. Que punia severamente aqueles que falhavam, né? Aqueles que deixaram, porque aqueles que deixaram, falharam, esqueceram, e esses simplesmente pereceram, porque deixou de fazer a obra do Senhor e acabou se corrompendo, né? Deixou de fazer a obra do Senhor, começou a idolatrar. Aleluia. Outro tópico. Arrepende-te. Este mesmo conselho consta em outras cartas do Senhor às igrejas, ou seja, as igrejas da Ásia Menor, as outras 6, né? A igreja de Éfeso e as outras 6, que eu vou relatar mais pra frente. Que vai falar sobre o que? Arrepender, sobre arrependimento, né? Porque tudo que Deus tem falado acontecerá, né? Porque você vê que muitos hoje querem seguir propósitos, querem seguir os seus projetos. Mas entenda uma coisa, o projeto de Deus é o que? É salvar nos dias de hoje. Isso não quer dizer que os projetos que Deus para a tua vida acabou. Não, Deus tem projeto. Mas muitos hoje querem seguir os seus projetos e não querem fazer o querer do Senhor. Aí Salomão vai falar lá em Provérbios 19:21, Salomão diz: há muitos propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Por quê? Todos nós temos projetos, mas o projeto de Deus é bem maior, né? E aquilo que Deus fala é para sempre. O homem promete muitas coisas, mas não cumpre. Mas aquilo que Deus fala é eterno. Tudo que sai da boca de Deus não volta vazia. Perdão, gente. Aleluia. Não volta vazia. Mas antes me fará o que me apraz. O que é isso, apraz? Apraz quer dizer agradar, edificar, aquilo que me edifica. E prosperará naquilo que vê. Isaías 55:11. Aleluia. Né? Mas para que esse problema acontecer, tem que ter o quê? Arrependimento. Porque tem que ter arrependimento para acontecer o propósito, o projeto. Porque como diz o salmista Davi, Salmo 103:3, ele perdoa a nossa iniquidade e sara a nossa enfermidade.
Porque se você não buscar o perdão, não tem como Deus mudar a tua história. Se não vai perdão, não tem como você viver projeto. Se você não buscar o perdão, você não vai para a glória. Como eu falei lá em Lucas 13:5, se você não se arrepender, não buscar o perdão, você irá perecer, você vai morrer, né? É isso que Deus estava falando. Não só para a igreja de Éfeso, mas também para as outras igrejas da Ásia Menor, as outras 6, né? O terceiro tópico, né? O terceiro aqui, vamos lá, o último. Aleluia. Pratica as primeiras obras. Este aviso da igreja de Éfeso tem sido um alerta para cada cristão zeloso. O que é um cristão zeloso? É aquele que permanece. É aquele que fica enraizado em meio da situação, das circunstâncias, dos levantes, mas continua zelando, continua na obediência, continua na palavra, continua na santidade, continua na rocha. Aleluia. Que procura andar com Deus, aquele que permanece no alvo. Quem é o alvo? Cristo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Então nós temos que estar zeloso e permanecer andando na presença, andando na vontade do Pai, estar santo e andar na maneira como Deus quer. Como Pedro vai falar para a igreja. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Sede santos e andai na vossa maneira de viver. Como está escrito, sede santos porque eu sou santo. Pedro estava ensinando a igreja a estar em santidade. Ele estava ensinando ao povo a fazer a vontade do Pai. E Deus ele fala para mim e para você, permaneça na minha presença, permaneça na minha rocha. Não olha para a situação, não olha para a dificuldade, não olha para os levantes, não olha para as afrontas. Porque muitos que estavam dentro da igreja, infelizmente, retrocederam. Porque muitos hoje só estavam na presença quando as coisas estavam boas. Mas quando as coisas começaram a piorar, muitos retrocederam. E a Bíblia diz, Lucas 9,62, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. A Bíblia também diz lá em Lucas 8,13, os que estão sobre pedra, os que ouvem na minha palavra recebem com alegria. Ou seja, aqueles que zelam, aqueles que aguentam, aqueles que suportam, aqueles que passam por levante, por luta, por afronta, por adversidade, mas continua enraizado. Mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e na hora da tentação se desvia ou retrocede. Aleluia. Quantos hoje que estavam na presença infelizmente retrocederam? Quantos hoje que estavam em meio a essas situações, em meio aos tempos que nós estamos passando, infelizmente se desviaram? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Sempre procurar e retornar ao primeiro amor. Né? Que é o que muitos precisam, voltar para o primeiro amor, voltar para a presença, cultivar o frutinho de arrependimento e lembrar que Deus é um Deus que dá oportunidade para nós se humilhar e receber a promessa que Deus tem preparado desde a fundação. Como Jesus vai falar lá em Mateus 25:34. Vinde os que estão à minha direita, o que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Aleluia. Retornar às primeiras obras e buscar um reavamento. O que é isso? Arrepender. Ele está falando de mudança, está falando de renovo. Aleluia. Quando ele fala reavivamento, é buscar o que? Mudança. Lembra o que o profeta Abacuque diz, capítulo 3, verso 2? Ouvi a tua palavra e temi. Aviva o Senhor a tua obra. Na ira dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Ali foi um alerta que quando o profeta Abacuque estava orando ao Senhor para dar uma oportunidade para o povo se arrepender, porque o povo estava corrompido, porque o povo estava na idolatria, o povo havia se esquecido completamente das leis de Deus, e Deus ele estava alertando, e ali o profeta estava orando para o Senhor dar a oportunidade. E se vê que Deus ele dá a oportunidade para nós se arrepender. E se nós não aproveitamos a oportunidade para nós não se arrepender e continuar no erro, continuar fazendo coisas que desagradam a Deus, que vai trazer só consequência, vai ter um fim trágico. Porque o que importa não é como começa, mas sim como termina. Porque o começo pode ser lindo,
pode ser bom, pode ser gostoso, mas o seu final é amargo. O seu final é doloroso. O seu final é sofrimento. O seu final é amargura. O seu final é calamidade. O seu final é sofrido. O seu final é trágico. Aleluia, Arabacai. Arabacanda, arabassuricanti, orebassá. Aleluia. Aí, para finalizar, ó, aqui, ó, para retomar as primeiras obras e buscar reavamento antes que esfrie e se torne o que? Um crente sem vida. Ou seja, um crente morto. Um crente que não está na presença, mas sim está morto. Porque você vê que a única coisa que importa para nós hoje é o que? É a presença, né? É estar santo, é estar na vontade do Senhor. Porque é a única coisa que importa. Porque não adianta você ter as coisas terrenas e não ter a presença. Por isso que é mais fácil você ter a presença do que você não ter nada da terra, do que você ter as coisas da terra e não ter a presença. Porque não adianta você ter as coisas e não ter o que realmente importa, que é a presença do Pai. Aleluia. Porque tudo que temos é passageiro. Até a nossa vida terrena é passageiro. Por quê? Somos forasteiros em terra estranha. Estamos aqui só de passagem. E a qualquer momento o Senhor virá arrebatar a tua igreja. Só para aqueles que estiverem preparados. Só aqueles que se arrependeram e voltaram para a presença. Perdão. E aqueles que não se arrependeram, não buscaram a mudança, infelizmente vai ficar. Ou seja, vai ser praticamente morto. Vai para onde? Vai para a morte eterna. Aleluia. Nono tópico e último, a recompensa. Ao vencedor, a árvore da vida, o paraíso de Deus. Aqui vai falar no verso 7. É aqueles que ouvem e se arrependem. Olha. A recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor. Olha que coisa tremenda. É aqueles que aguentam. É aqueles que suportam. É aqueles que, no meio da situação, continuam com a sua fé inabalável. Porque muitos hoje, por meio de levantes, por meio de afrontas, muitos, infelizmente, eles esmoreceram na fé. Deixaram o amor. Mas aqueles que permaneceram até a vinda do Senhor vai se salvar. Porque como a Bíblia diz no livro de Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E como também Paulo diz a Timóteo, segundo Timóteo 4, versos 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque a coroa de justiça está reservada, a qual o justo juiz dará naquele grande dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a tua vinda. Olha que coisa linda que Deus dá, né? Porque Deus nos sustenta em meio da situação, em meio dos levantes, em meio das afrontas. Deus nos sustenta, Deus nos guarda. Aleluia! Então Deus nos fortalece. E a recompensa que Deus tem preparado está onde? Está na glória, que é a coroa de glória incorruptível. Como assim incorruptível? A coroa santa, uma coroa de glória. Só receberão aqueles que permanecer no amor, aqueles que permanecer no alicerce, aqueles que permanecer até o fim. Aleluia. Perseveram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não recebe o galardão. Então aqueles que abandonam, aqueles que retrocedem, não receberá a promessa da vida eterna. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Aqueles que sofrerem por uma palavra será salvo. Aqueles que passarem por perseguição e permanecer será salvo. Aqueles que passam por dor, mas permanece será salvo. Porque permaneceu com a sua fé inabalável. Como diz o salmista, lá em Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O que é monte de Sião, obreiro? Monte de Sião é conhecido como Monte Santo. Né? Que permanece... Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Que não
que não... Como que é? Aleluia, esqueci, me perdoe. Vamos aqui, aleluia. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Agora lembrei, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, ou seja, aqueles que não retrocedem, aqueles que não desfalecem, mas continua firme, continua no alicerce, continua firmado. Porque aquele que ouve e pratica é que nem um homem prudente que divide a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, tá que nem areia. Uma pessoa insensata. Quem é uma pessoa insensata? Uma pessoa que quer fazer o que bem quiser. Uma pessoa rebelde, uma pessoa apóstata. O que é uma pessoa apóstata, obreiro Bruno? Apóstata quer dizer uma pessoa rebelde. Uma pessoa que faz o contrário da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Né? Porque aqueles que permanecem vão ou aqueles que permanecem vão para glória. Como diz o apóstolo Tiago. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Para que quando receber... como que é? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. E quando for provado, receberá a coroa da vida. Tal que o Senhor tem prometido os que amam. E lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 10, 11 e 12, Jesus falando sobre as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês que quando injuriarem, perseguirem, mentir, e fez todo mal contra vós por minha causa. Mas exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha que coisa tremenda. Porque os profetas que vieram antes de vocês também foram perseguidos. Aleluia, que coisa linda. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Jesus escreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram o jardim do Éden. Lembra lá? Gênesis capítulo 3. Né? Por causa do pecado. Lembra? Quando a Bíblia vai dizer lá no capítulo 3 de Gênesis. Aleluia. Que quando Eva acaba pecando, quando a serpente estava ali para enganar ela, que Deus deu tudo para Adão e Eva. E ali você vê que a serpente vai ali e tenta Eva, dizendo: Deus deu tudo para vocês? Sim, deu tudo. Tudo mesmo. Só a árvore do conhecimento do bem e do mal que não. Porque ele fala que se nós comer, irá morrer. Então foi um alerta que Deus ele falou para Adão e Eva: comerás da árvore livre mesmo, mas da árvore do conhecimento você não tocarás. Porque no dia que comeres você irá morrer. Então foi um alerta. Né? Deus não obrigou. Mas se comesse, iria morrer. Porque tudo que está na boca de Deus acontecerá. E ali você vê que o inimigo é tão astuto que ele tenta. Aí você vê que ele vai falar assim: certamente você não irá morrer. Pois se você comer do fruto, será igual a Deus. Olha que coisa terrível. Ser igual a Deus? Claro que não, né? Não tem como ser igual a Deus, né? Porque somos o quê? Falhos, pecadores. Ninguém é perfeito. Ninguém é como que é? Santo. Porque a Bíblia fala que aquele que nunca pecou está se enganando. E em nós não há verdade. 1 João 1,8. Todos nós somos falhos, pecadores. Né? Não podemos ser igual a Deus. Aí você vê que ele fala ainda, ela fala ainda mais. Né? Se você comer, será igual a Deus. Conhecendo o bem e o mal. Aí você vê que a Eva viu que a árvore era boa. Viu que a fruta era boa. Pega aí, come do fruto e dá para o seu adjutor, Adão. Come do fruto e o que acontece? A Bíblia diz que ambos vê a sua nudez e se cobrem com folhas de figueira. E ali os dois se escondem no arbusto do jardim. E ali Deus ele fala para Adão: Adão, onde estás? Né? Aí Adão fala: me escondi porque eu estava nu. Quem disse que estava nu? Eu não falei para você não comer da árvore? Eu alertei para você não comer da árvore, você comeu? Aí Adão falou: foi a mulher que me deste do fruto. E eu comi. Aí disse. Aí Deus fala para Eva: por que fizesse isso?
a serpente me enganou e comi. Você vê um culpando o outro. E Adão podia ter o quê? Assumir o seu erro, mas preferiu o quê? Culpar outros, né? E sabemos que a culpa é o quê? É nossa mesmo. Porque muitas vezes quando erramos, queremos culpar fulano, Beltrano, Citano. Entenda que quando nós erra, nós tem que assumir nosso erro e mudar, né? E o que aconteceu? A Bíblia vai nos dizer que Deus fez o quê? As roupas, né? De pele de carneiro para Adão e Eva. E os dois foram o quê? Expulsos do Éden e habitaram anjos com espadas flamejantes para cuidar do jardim, né? Porque eles foram mortos espiritualmente e fisicamente. E nunca mais entraram no jardim. E é assim. Porque aqueles que não ouvem a voz de Deus e desprezam a palavra vão perecer. Vão para um lugar de tormento. Aleluia. Né? Por causa do pecado. Porque você vê que por causa de Adão veio o quê? O pecado. Mas por meio da graça veio quem? Jesus. A qual ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. A qual pagou o preço, não com ouro, não com prata, mas foi pago com sangue puro, limpo e incontaminado. Para poder ser o que? Lavados, remidos, regenerados, puros, para andar em novidade de vida. Mas é como eu falei, cabe a consciência de cada um se quer ou não quer seguir ao Senhor. Né? Para finalizar aqui. O homem foi expulso do jardim do Éden, em que Deus andava. E aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. Então aqueles que permanecem herdarão a glória e herdarão no paraíso. Basta o quê? Ouvir a palavra. Como fala aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perdão. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida, que é o paraíso de Deus. Viu? Então Deus está preparando uma oportunidade. E aqueles que permanecerem, aqueles que ouvem a palavra e se arrependem e permanecem, vão para a glória. Independente da circunstância e da situação. É para todos? É para todos. Mas nem todos vão receber. Porque como Jesus vai dizer lá em Mateus 9,37. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Então entenda uma coisa. Quando Deus ele fala uma coisa, ele está evitando você de uma calamidade. E quem não dá ouvido a voz de Deus e faz o que bem quiser, vai sofrer as consequências. Porque como diz Salomão lá em Provérbios 16:25, há caminho que parece reto ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então a igreja de Éfeso precisava dessa mudança. A igreja de Éfeso precisava se arrepender. E Deus ele fala para mim e para você, para que nós venhamos o quê? Se arrepender. Para que nós venhamos cultivar uns frutos de arrependimento e voltar para o primeiro amor. E lembrar que só o Senhor é o único caminho que devemos seguir e é Ele que nos conduz à promessa da salvação. Mas para isso é necessário a gente deixar nosso mau caminho e se voltar para a presença dEle. Não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, Deus vai dar uma oportunidade para você se humilhar, para você se arrepender. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nem aqueles ladrões da cruz lá em Lucas capítulo 23. Né? Que a Bíblia vai dizer que o ladrão, um dos ladrões, ele fala para Jesus, né? Dizendo, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus ele fala, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você vê que não importa o quanto você tem roubado, tem matado, Deus vai dar uma oportunidade para você invocar o santo nome antes da sua morte. Porque aquele que se humilha e que reconhece ao Senhor Jesus como o único verdadeiro Salvador, reconhece como o único verdadeiro Salvador, será salvo. E Deus perdoa os seus pecados. Deus dá oportunidade. Porque muitos hoje morreram sem Jesus. Quantos hoje estão morrendo sem Cristo? Quantos que infelizmente pereceram? Quantos se esfriaram e não teve oportunidade de se arrepender? Deus avisou, Deus alertou, mas não quis dar ouvido, preferiu fazer a sua vontade. E Deus está avisando para nós estar o quê? Ouvindo a tua palavra e para que nós venhamos se arrepender e voltar para Ele para receber o galardão que Deus tem preparado. Que galardão é esse, obreiro? É a salvação. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho das
notificações, comentem, compartilhem, para que vidas venham ser alcançadas. Amém? Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, por estar pregando a Tua palavra. Que vidas venham ser alcançadas através desse vídeo, Senhor. Porque tudo que nós faz não é para o homem, mas é para Ti, Senhor. Porque só o Senhor é para a honra, só o Senhor é dito da honra, da glória. Só o Senhor é dito da adoração. E não a outra não ser Ti, Pai. O Senhor vem abençoar a vida, o Senhor vem curar, libertar, transformar. Abençoa essas vidas que vão assistir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo vidas